Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos ver aqui os comentaristas do ESPN FC falando sobre o Flamengo. O Flamengo está começando a contratar, hein? Falando sobre os reforços, analisando esses novos nomes aí que estão surgindo no Flamengo. Falar muito também sobre a partida de hoje contra o Avaí. Tem a diretoria, Bruno Spindel e Marcos Braz, diretores aí do Flamengo, falando sobre os reforços, sobre os nomes que estão sendo especulados no Flamengo. Tem muita informação de bastidores neste corte que eu separei aqui. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o like, crédito de vídeo aí ao grupo Disney e ESPN. O link está aqui embaixo na descrição, no comentário fixado. É importante você se inscrever. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Então vamos lá para esse corte, porque está muito top. Separei aqui todos os detalhes deles falando aqui do nosso Mengão. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso clube. Daqui a pouco teremos o Convocados, hein? Toda sexta-feira, né? Um companheiro nosso aqui da ESPN, que foi um grande jogador e com passagem pela seleção brasileira, conversa com a gente falando da sua emoção de vestir a seleção. Estamos no clima aí da Copa do Mundo. Então já tem Djalminha aqui no Convocados. Mas agora vamos falar do Flamengo. Amanhã, último jogo da temporada, Flamengo e Avaí. Todos os ingressos esgotados, mais de 60 mil pessoas estarão lá para se despedir de Diego Alves e Diego Ribas. Mas antes de falarmos desse assunto, um outro que também chama a atenção da torcida do Flamengo. A negociação com Gerson, do Olympique de Marseille. O Bruno Spindel, agora há pouco, falou como anda essa situação. Tem conversa no momento com o Olympique, mas é uma negociação extremamente difícil. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Foi uma transferência de um valor elevadíssimo e é um atleta de uma realidade importante no mercado europeu e obviamente que é uma negociação muito difícil mesmo. Só existe a possibilidade da venda ou o empréstimo é cogitado? Olha, no momento só transferência. Perfeitamente. Pergunta até do nosso companheiro Rafael Marques. E o Bruno Spindel dizendo que a negociação é muito complicada, Pascoal. Eu já ouvi o Spindel falando que é muito complicado. Já ouvi o Braz dizendo que era praticamente impossível. A contratação do Cebolinha era praticamente impossível. Vocês estão lembrados disso, não? Pouco provável. Pouco provável. Envolve muito dinheiro, é uma transação complicada. Não sei. Aí trouxe o Cebolinha. O Gerson... Me parece, o Gerson está afinzão de voltar. Sim. Né? Pela manifestação do pai dele, que muitas vezes é o porta-voz dele, né? O Gerson foi para o banco e o Guendouzi também. E olha que os dois se estranharam lá. Quando o Gerson chegou, teve lá, né, uma ingresia entre os dois. O Payet também foi para o banco? O Payet também foi para o banco. E, o Payet, o melhor jogador que tem no time, foi no banco. E aí o Guendouzi está na seleção, inclusive, né? Convocado para a seleção. Então, o João, é difícil, E tem que ser difícil mesmo. Sabe por que é difícil? Porque é jogador de alto nível. Jogador que vai chegar... O Zinho falou uma coisa, eu não gosto de concordar com o Zinho, vocês sabem disso. Mas ele falou uma coisa que é a pura realidade. O Gerson no futebol brasileiro estaria disputando uma vaga para disputar a Copa do Mundo. Agora, lá na França, ele não tem essa possibilidade. Por quê? Porque acaba se escondendo, não entra em campo, o Olympique não é esse time que chama muito atenção, entendeu? Com o São Paulo ele jogava mais, chegou a jogar de meia ponta, chegou a jogar de segundo volante, chegou a jogar em várias outras posições com o São Paulo. Agora, com o treinador lá aqui... Fez 11 gols com o São Paulo e 2 depois disso. Mas cai muito de produção e não. Agora, no Brasil... Você está brincando comigo. Gerson? E toma conta do meio-campo ali do Flamengo. Tem uma coisa aí que, enfim, normal dizer que a negociação é difícil. Eu acho que é o que o Pascoal falou. A gente já ouviu dirigentes do Flamengo falando isso sobre outros jogadores e eles acabaram vindo até mesmo sem grandes dificuldades. Então, acho normal dizer que é difícil, até para não gerar expectativa, aquela certeza de que o jogador vem e depois acaba sendo uma decepção. Então, acho que essa declaração é normal. O mais difícil nesses casos, eu acho, é o jogador topar essa volta, esse retorno ao futebol brasileiro.
Porque é claro que no momento em que ele volta para o futebol brasileiro, e estamos falando de um cara que já tinha ido para a Europa uma vez, que já tinha tido uma passagem pelo futebol italiano e acabou voltando. Aí ele vai de novo e volta de novo. Provavelmente, e isso é uma grande notícia para o Flamengo, provavelmente ele vem... Para ficar muito tempo. Para ficar, porque... Não... Contrato de 5 anos. É isso aí, porque o futebol A não europeu... ser que apareça um time europeu que possa fazer uma proposta para o Então, mas o meu ponto é, o meu ponto é que aí os times não fazem. Porque assim, você quer que alguém jogue mais bola do que o Gabigol tem jogado no Brasil nos últimos anos e mesmo assim não surge uma proposta de alto nível para ele jogar na Europa? Por quê? É isso. Porque ele já foi testado lá, porque ele acabou não dando certo e tal, e os caras já têm um olhar meio desconfiado sobre esse jogador. Então, eu acho que, primeiro, era difícil, né? Ou, em geral, é difícil que esses jogadores queiram voltar ao Brasil ou aceitem voltar antes de tentarem uma outra alternativa na Europa. Mas uma vez de volta, e parece que o Gerson está a fim de voltar, para o Flamengo isso é uma notícia maravilhosa. Porque provavelmente a gente está falando, o Gerson tem o quê? 26 anos? 25. 25 anos. Nós estamos falando de um jogador 25. que tem muitos anos de futebol pela frente e muito possivelmente podendo ficar desses, sei lá, tantos anos que ele tem pela frente, podendo ficar mais 6, 7 no Flamengo, que seria espetacular, né? Ele já se manifestou, ou o pai dizendo que quer voltar. Uma o coisa pai. é querer... Não, mas o pai falou né? que ele quer sair de lá, né? Do Olympique. Não é? Porque lá não deu certo com o técnico. Sim. Então, assim, não sei se ele quer voltar ao Brasil. Até o pai por disse causa que ele gostaria muito de voltar ao Flamengo. Então... O pai. E outra, também dependendo do que ele vá ter de oferta para ficar por lá... Sevilha, do São Paulo. Então, é melhor voltar, disputar o Mundial com o Flamengo, ganhar títulos aqui, enfim, fazer uma carreira vitoriosa aqui, do que ficar também quebrando, assim, um time aqui, um time ali, lá, e não se firmando. Aí é aquela coisa de qual que é o plano de carreira, né? Isso. Porque acho que assim, se ele quer conquistar títulos, ser campeão, grandes conquistas, é bem melhor ele voltar para o Flamengo do que para o Sevilha. Se ele quer, se ele almeja, de repente, subir patamares no futebol europeu, aí eu acho até que o Sevilha seria um bom destino. Quer dizer, você está indo para um time bom, né? Não é o dos mais fortes. Visibilidade vai ter. Exato, vai ter exatamente. Numa liga importantíssima e tal, mas aí... Acho que ele quer subir de patamares no futebol sul-americano, né? E amanhã... Diego Ribas e Diego Alves vão se despedir do Flamengo. O senhor tem que me fazer uma justificativa. A semana passada eu falei aqui, perguntei, teve uma história de um gol, faltava um gol só para o Gabigol chegar não sei aonde e tal. Um gol? Chegar aonde? Vou me lembrar. E aí eu falei, puxa, mas agora eu acho que ele vai querer jogar essa última partida para tentar... Ele está empatado com o Pedro, né? No número de gols, né? E tal. No campeonato. Para passar e tal... 29 é 29, vocês me disseram aqui que ele já estava de férias. Vai estar amanhã no Maracanã. Mas vai jogar. Não sei. Não vai jogar? E no trio elétrico, domingo, 9 da manhã, Gabigol está garantido. Isso aí é certo. Agora é o seguinte, não sei. 60 mil pessoas amanhã no Maracanã para as despedidas de Diego Alves e Diego Ribas, que fizeram história no Flamengo. E agora vem aí.